Bem, amigos, acabou, né? Então, é isso. Vou ficar um pouco sem conteúdos, mas sinto lhes informar que chegou ao fim The Boys. Saiu hoje o último episódio que conclui as 5 temporadas de The Boys no Amazon Prime Video, adaptando a HQ da Vertigo. E vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo sobre isso? Bora pra vinheta. Salve, salve quebrada! Vocês acharam que eu não ia falar, né? Meus alunos agora me veem e falam: ei, salve, salve quebrada! Brincadeiras à parte. Vim aqui, logicamente, para bater um papo com vocês sobre isso. Hoje eu não consegui acordar mais cedo para poder ver o episódio, até gravar mais cedo. Tô um pouco doente, então tomei remédio para poder dormir. Não remédio de sono. Tomei remédio antes de dormir e acabei não conseguindo acordar mais cedo. Mas já vai bombando aqui, cara. Deixa comentário, like, inscrição, tudo mais pra gente bater um papo sobre esse episódio. Que eu acho que foi muito surpreendente, tá? Eu vi, assim, muitas críticas positivas e negativas, né? Crítica não necessariamente implica ser negativa. E eu confesso que eu gostei do episódio. Eu acho que ele termina ali com dignidade, sabe? E é aquilo que eu venho batendo na tecla com vocês desde do fatídico episódio 3, 4, 5, que eu fiz as defesas. Eu falei, eu acho que a direção da série, ela tenta dar dignidade para os personagens, ela tenta colocar ali um pano de fundo que não existe no material de quadrinhos. Até tava discutindo com alguns amigos, eu falei, mano, o que vocês esperavam do quadrinho de The Boys? Que é tipo assim, é sangue, putaria, violência e crítica, sátira, deboche, não tem história ali por trás. E a série, ela tenta fazer isso, justamente os episódios que a série sai daquele núcleo, explosões, sangue, tudo gratuito de forma infinita, foi onde os episódios foram mais criticados. Porque parte do que é colocado ali em tela é da direção, porque não tem esse material no quadrinho. E eu acho que esse episódio, ele dialoga muito com o episódio que eu fiz a defesa, né, que eu falei pra vocês, do tal episódio 4. Ele fecha aqueles arcos que ficaram abertos, aquelas pontas que estavam soltas, sabe? Então, assim, eu gostei. Confesso que eu gostei. E na hora que eu vi a cena do Hughie matando o Bruto, eu falei, caraca, acabou mesmo, mano. Os caras mataram o Bruto. Fecha o arco dele, né? E aí a cena seguinte é ele na lápide, né? Já enterrado do lado da Becca, da esposa. E os The Boys reunidos ali falando que, tipo, mano, ele tava no inferno batendo no capeta. Eu achei sensacional essa fala. Eu acho que isso pra mim sintetiza o que é esse personagem. É aquele casca grossa, é aquele anti-herói, é aquele cara que transita entre o vilão e o herói com extrema maestria, que você odeia em alguns pontos, aliás, em boa parte dos pontos, e em outros você talvez ame uma palavra forte, mas que você goste dele. E eu acho que existe sim humanidade no Bruto, ali, principalmente depois que ele viu o terror, o cachorro dele morto. Terror esse que morreu na vida real, o cachorro dele morreu durante as gravações. E aí você vê que, pelo menos a impressão que eu tive vendo essa cena é que o último sopro de vontade dele sobreviver, a última coisa que ele realmente gostava em vida, verdadeiramente, se foi, ele já não tinha mais o que fazer aqui, saca? Então, tipo, na minha cabeça, ele forçou aquela ida pra torre, porque só o Hughie entendeu o que aconteceu, porque ele aparece lá na portinha ali da sala, da cozinha, etc, de onde eles estavam, da sala de estar, né? O Hughie saca, sobe lá pro quarto, vê o terror morto, né, coberto, e vê que ele pegou o veneno, o vírus. E ele já sabe onde ele tava. E o Bruto faz questão de deixar o vírus em cima da mesa, o Bruto faz questão de provocar o Hughie, porque ele queria que o Hughie fechasse esse arco dele. Ou ele queria que o Hughie fosse o responsável por dar a paz que ele tanto sonhava desde o surgimento do Capitão Pátria. Então, assim, pra mim fecha muito bem esse arco. E na hora que ele tá pra apertar o botão e ele vê o Lenny, né, o irmão dele, ali pra mim a série fechou ali. Eu falei, puta, fecharam bonitinho o arco. Fecharam bonitinho o arco e é só esperar o tiro. Tinha certeza que aquilo ia acontecer. Talvez na minha cabeça ia fazer só o barulho, né? Na cena faz só a luz, né? A explosão da arma. E fechou o arco. Fechou o arco ali.
O arco do Capitão Pátria, eu confesso que eu esperava uma cena mais violenta, no sentido de vários heróis, vilões, supers, etc., contracenando numa grande cena. Mas eu acho que ela cumpre ali o papel de, tipo, humilhação do Capitão Pátria, todo mundo vendo. E a forma como eles conseguiram trazer relevância para Químico depois do francês, né? Qual é o legado do francês? É ele ter conseguido transformar Químico na arma capaz de matar o Capitão Pátria sem a necessidade de usar o vírus e matar todos os supers, né? E eu acho muito legal a cena que é ele falando com ela, né, o Monque, e ele fala que o poder dela não vinha da raiva, né? Ela vinha do coração dela. E aí eu falei, puta, a mão dele vai começar a brilhar. Ele tira a mão e tá brilhando. Pô, a cena é bonita, gente, desculpa. Vocês podem ficar bravos, falar que o episódio é uma bosta, que não sei o quê. Tem muita qualidade no episódio, tem coisas legais ali, não é só pancadaria e sangue. E aí quando ele tira a mão, ela tá, tipo, mais forte, inclusive, que o Soldier Boy. Ela usa o poder e dá pra perceber que funcionou, porque quando o Pátria levanta, além dele tá machucado, tá escorrendo sangue da cabeça. Eu falei, pegou. E ali a cena é satisfatória, porque você vê o que é o Capitão Pátria sem o soro, né? É um cidadão desprezível, é um cidadão fraco, é um cidadão carente, é um cidadão que não tem nada além de mediocridade. E o que tornava ele relevante é um poder avassalador que nunca assustou o Bruto. E ele ainda fala, pô, Bruto, Billy, né? Quantas vezes eu te deixei vivo e poderia te matar? E aí na hora que ele vai dar um soco, o Bruto pega como se tipo, fosse aquela cena Batman vs Superman. E ele dá uma surra gigantesca nele. Primeiro ele fala que é pelo francês, que era amigo dele, realmente ele sentiu a perda. E depois ele pega o pé de cabra ali, meio Jason Todd, tá ligado? Quem pegou a referência ali do Coringa. E ele fura a cabeça do Capitão Pátria enquanto gravava e todos os Estados Unidos assistiam. E ali encerra, né, o arco final. Confesso que eu gostaria que fosse uma batalha um pouco mais duradoura, mais violenta, mas como eu disse, é esse lado de, tipo, eu só quero ver violência, sabe? Não tem história. Tanto é que o Capitão Pátria morre nos primeiros 20 minutos da série, né? Do episódio de 1 hora. E o restante são esses fechamentos de arco. O Profundo morrendo no meio do mar com os peixes que ele traiu, né? E a Luz Estrela fechando um arco lá atrás do primeiro episódio, quem lembra, que rola aquele abuso, né? Não gosto nem de falar nisso, até porque não é legal pra ela falar no vídeo, mas vocês entenderam. Ela devia isso a ele, mesmo que sem querer, ela tinha que fechar também esse arco dela, que é uma coisa que atormentava ela. E o arco do Ryan, pra mim, tá fechado. Acho legal que ele vai ficar sobre cuidados do Leitinho, que era a pessoa que o Bruto mais confiava. E por mais que a gente bata na tecla de que o Ryan é filho do Capitão Pátria, filho de um... né? O pai dele, em tese, seria o Bruto, saca? E o Bruto não tem esse apego, porque ele sabe que não é filho dele. Ele sabe que é fruto disso, que vocês estão imaginando, eu não quero nem colocar legenda, nem nada aqui. E acaba que ele entrega para a única pessoa no mundo que ele confia que seria capaz de dar amor para aquele menino, de cuidar daquele menino, que é o Leitinho. Então achei muito legal, de verdade mesmo. A Químico aparentemente vai tocar a vida dela, e aí termina com ela comendo coisas francesas, né? Então dá a entender que ela tá viajando pela França. O Rio e a Luz Estrela... né? A Luz Estrela tem um filho, né? E eu achei legal que... eu acho que os caras fazem isso de sacanagem, né? O Robin, e ela tá grávida ali, ela até fala que tipo, algumas coisas já não estão servindo nela, que o que entrava é a Crocs, mas dá a entender que ainda existem supers, aparentemente supers mais fracos, né? Que o governo dos Estados Unidos está tentando montar uma força-tarefa e queria que o Huey fosse a pessoa para conduzir isso, ele acaba declinando, falando que ele tem a própria startup dele, e o cara fala no telefone, malditas, como é que é? Empresas privadas, alguma coisa assim. Uma cena muito boa ali, uma alfinetada rápida. E achei legal, de verdade, eu tô feliz, mano. Eu acho que é um arco de uma série ali que você parecia enxergar ela e falar, pô, não tem saída pro nível de poder que todo mundo tem. E eles foram criando malabarismos e deu certo. A Sábia perdeu os poderes, porque na verdade ela faz o teste na Químico pra ver se ela tá funcionando, né? O poder do Capitão, do Soldier Boy, pra poder atacar o Capitão Pátria. E ela perde os poderes, ela fica meio bugadona, estranhona, falando nada com nada, e vai viver a vida dela de mediocridade.
Bem no começo do episódio, eles matam aquele profeta, que é um personagem chatíssimo, e a morte dele é meio cômica, porque a forma como eles conseguem matá-lo e você linka com a forma como o objeto aparece na série, e você fala, caraca, é muito The Boys essa morte, muito The Boys isso. E eu acho que eu não esqueci de ninguém. A real mesmo é que não há nenhuma crítica, assim, sabe? Eu realmente gostei do episódio, acho que ele é bem filmado. O que realmente me deixou, não vou usar puto, mas decepcionado, é como foi mal aproveitado o Geração V. Assim, zero relevância. Porque nas teorias que todos tínhamos era que, tipo assim, a Marie vai chegar, ela vai, sei lá, puxar o sangue do Capitão Pátria, e eu acho que seria uma cena fantástica, tá? Tipo, a Químico soltando raio nele, ela tirando sangue, o Bruto com aquelas nojeiras lá, aquelas tentáculos, o Ryan socando ele, naipe a cena da morte da Tempesta, ou da derrota da Tempesta, né? Vários personagens juntos pra poder bater nele, e tipo, eles foram simplesmente esquecidos, cagados, saca? Tipo, jogar pra qualquer lado. Então aparece ela, é tipo assim, nós não queremos que você se machuque, beleza, mas nós queremos ajudar. Aí passa, nós queremos a ajuda de vocês, e tipo, só pra colocar uma galera dentro de um caminhão e ir embora. Aí é brincadeira, né? Então acho que realmente deixou a desejar, porque eu assisti a série, eu gostei da série. E eu acho que depois que morreu um dos personagens do Geração V, até me fugiu o nome dele agora, eu acho que a série perdeu ali a mão, perdeu o propósito, parece que eles não sabiam muito pra onde rumar depois da morte desse personagem. A terceira temporada já foi cancelada. Então dá a entender que as próximas fichas que eles vão apostar é realmente no Vault Rising, né? Mas, novamente, eu acho satisfatório o final me agradou. Eu acho que encerra todos os arcos que precisavam, fazem as redenções que precisavam, desde o começo dessa temporada, quando o Trem-Bala morre, exatamente defendendo uma pessoa que fez ele se tornar um vilão quando ele mata na primeira temporada, que era a namorada do Huey. E eu confesso que eu não gostei da ideia do Stan Edgar voltar a assumir a VOT, mas, tipo assim, ok, irrelevante. Talvez a Ashley ali combinaria mais, ela acaba sendo impeachmentada pelo Congresso. E eu queria muito ter visto a cena da pessoa nas costas dela, tipo, xingando ela de alguma coisa por ter dado errado. Mas faz parte. Novamente, eu confesso que esse vídeo é bem diferente do que eu imaginava quando eu comecei a pensar como eu ia gravar. Eu acho que ele não é nenhuma review, é tipo um depoimento de alguém que gostava muito da série, que acordou cedo pra ver a série, que defendeu quando precisava, que criticou quando precisava, mas que com um saldo final ali tá tipo, ok, gostei, é um final digno. Eu acho que o que poderia ter mudado é adicionar um pouquinho mais de participação de uns personagens, uma luta um pouco mais épica ali da derrota do Capitão Pátria, e eu não mudaria nada do final. Acho que os personagens que morreram fazem sentido, e eu acho que bom que eles mudaram algumas coisas da HQ. Eu até falei pros meus amigos que se fosse para ser fiel à HQ, não tinha que ter suspense. Eu acho legal essa coragem de mudar um pouco da HQ, mas a base ali que eu falei pra vocês nos outros episódios é que era só o Rio e a Luz Estrela que finalizava, né, o quadrinho. Então os dois estão vivos, grávida, ela, né, no caso, e dá a entender ali que eles serão uma família feliz que combate o crime e etc, tá? Então é isso, galera. Deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Valeu a pena acompanhar esses 7 anos e 40 episódios de The Boys? Não valeu a pena? Valeu a pena? O que você mudaria nesse final? Quais personagens você acha que poderiam ter sido explorados de maneira diferente? Coloca tudo aqui embaixo. Enche aqui a caixinha de respostas para poder dar uma lida. Respondo todos vocês. E não se esqueça, obviamente, de deixar a curtida, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, que ainda entre hoje e amanhã eu pretendo gravar um vídeo sobre o filme, né, do Demolidor. E coloco aqui para vocês. Fechou?